Você passa um dia difícil, vai dormir e acorda pela manhã já cansada, parece que nem dormiu. O dia vai seguindo, a gente não vai dando conta de tudo que se propôs, porque tá cansada, tá estressada, né? E aí a ansiedade começa a bater a porta, porque eu não consegui entregar tudo aquilo que eu me propus para entregar. Esse é o caminho do burnout e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Esse é o primeiro vídeo da série Na Mesa com Mulheres, onde eu abro problemas que eu passei, onde eu abro coisas do passado que eu passei, eu abro como eu superei essas coisas e os conselhos que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. Então pega o seu café, senta aí, vamos conversar sobre burnout, sobre excesso de tarefas, sobre cansaço extremo, sobre ansiedade. E eu quero começar falando da minha história. Lá em 2019 eu decidi empreender e aí eu trabalhei como designer de sobrancelhas, eu trabalhei como maquiadora, eu trabalhei fazendo entrega da Shopee, né, entrega da Amazon, até que eu comecei a trabalhar como social media. E quando eu comecei a trabalhar em casa foi quando realmente o problema começou a acontecer, porque eu comecei a misturar as coisas e trabalhar demais. Como eu tava trabalhando em casa, eu tava trabalhando demais. E aí eu comecei a misturar as tarefas da casa com o trabalho, com o ministério. Daqui a pouco eu engravidei, então tinha gravidez. Daqui a pouco meu menino nasceu, aí tinha o meu menino, tinha as noites de sono mal dormida. E aí eu fui emendando tudo isso sem folga, até que eu cheguei ao ponto do burnout. E o problema é que quando a gente tá no meio disso tudo, no meio dessa confusão, desse excesso de tarefas, desse excesso de coisas, um dos problemas que a gente tem é que a gente tem o sentimento de, primeiro, não vou dar conta, não quero mais, as coisas começam a perder a importância, então aquilo que antes, outra hora, era muito importante, você já não consegue perceber a sua prioridade, você começa a passar por cima da sua prioridade. Então talvez você, como eu, tenha prioridades estabelecidas. Por exemplo, eu tenho Deus, eu, família, trabalho, ministério, né, igreja. Então eu comecei a misturar, então eu comecei a colocar o trabalho na frente de tudo, depois vinha o ministério, depois vinha a minha família, depois vinha Deus, depois vinha eu. Porque dentro do meu coração as minhas prioridades estavam estabelecidas, mas prioridade fala daquilo que você dedica tempo. Então você pode ter estabelecido no seu coração que algo é prioridade, mas ao não dedicar tempo para aquilo, aquilo não se torna a sua prioridade. E nesse excesso do fazer e não ter a prioridade certa alinhada com o seu tempo, o que acontece? A lente distorcida. A lente distorcida era um grande problema. Por quê? Porque eu tô tão cansada que eu não consigo ver o real tamanho do problema. Às vezes o problema é desse tamanho e a gente torna ele desse tamanho, tá? E aí o que acontece? Qualquer coisa, qualquer pequena coisa que é normal, né, que é do nosso dia a dia, né, da vida diária nossa, se torna muito grande. E aí, quando isso começa a acontecer, a gente não consegue mais controlar, principalmente nós que somos mulheres, não conseguimos controlar o nosso sentimento. E aí vai gerando na gente o quê? A ansiedade. Então aquilo que começou com um pouco de excesso de tarefas se torna um cansaço extremo, que se torna estresse, daqui a pouco se torna ansiedade e burnout. Então daqui a pouco você tá tomada de sentimentos de ansiedade, tomada por sentimento de não vou dar conta, não quero mais, não aguento mais. Só que ao mesmo tempo, isso gera na gente não posso sair desse meio, mas não quero mais estar nesse meio. E aí a vida perde a beleza. E aí a vida perde a alegria. E aí as coisas que a gente tinha muita alegria de fazer já não tem mais tanta alegria assim. A gente vê isso na Bíblia, né? A gente vê isso com Marta. Marta, ela vive isso. A Bíblia vai dizer que Marta, ela tá tão atarefada ali que ela não consegue perceber o que estava acontecendo na frente dela. E é isso que o cansaço faz. Às vezes a gente tá tão atarefada, você fala assim, eu tenho que tirar tempo pra poder ficar com a minha família. Você fica com a sua família, mas você tá pensando no trabalho. É como Marta. Marta tava com Jesus na casa dela e ao invés de estar ali com Jesus, ela tava pensando nos afazeres, nas tarefas, de entregar tudo que precisava ser entregue, porque nós mulheres somos assim, nós queremos entregar tudo que precisa ser entregue. Então é no trabalho, é na casa, é com a família, é no ministério, é em todo lugar que nós estamos, nós queremos entregar demais. E essa entrega demais, tem uma frase que o Cortella sempre repete, né, acho que é de Madre Teresa, não sei, que vai dizer, o melhor nas condições que nós temos, até nós temos condição de fazer melhor ainda. Só que isso não pode gerar na gente uma falsa sensação de que nós precisamos entregar além daquilo que é necessário, porque tem hora que é necessário a mesa, então as vasilhas vão ficar sujas. Tem hora que no trabalho é necessário cumprir o seu contrato e não fazer mais do que aquilo que está proposto para você fazer, porque eu era uma pessoa que entregava mais do que estava proposto para fazer. Isso gerava em mim um cansaço extremo, mas o salário no final do mês é o mesmo, entende? Então eu tô te falando o seguinte, nós precisamos continuar sendo excelentes sem se desgastar tanto, porque existe esse lugar de meio termo. E aí quando a gente olha para a vida de Marta e Maria, né, para a história do que aconteceu ali naquele momento, a gente percebe Jesus advertendo Marta, a gente percebe Jesus advertindo Marta no momento que ele fala para ela, Marta, Marta, ou seja, ele chama a atenção dela. Olha aqui para mim, Maria, ela escolheu a melhor parte e essa não será tirada. O meu convite hoje é que sejamos Maria e que aprendemos a escolher eu não consigo parar de pensar que meu nome é Maria mesmo, né?
Aquelas tanto cristã que interrompe o vídeo pra isso, mas tudo bem. Porque é Maria Carolina. Ok. Volta. Maria escolheu a melhor parte. E como que a gente faz para escolher a melhor parte? Eu vivi esse processo. Eu tava no meio do burnout, eu não via saída, eu achava que as coisas nunca iam mudar. Eu já parei de sonhar. Por quê? Porque não tem como sonhar no meio do caos, não tem como sonhar no meio do cansaço, não tem como sonhar no meio da ansiedade. Só que quando eu decidi escolher a melhor parte, quando eu decidi escolher ser como Maria, eu percebi que para isso exige renúncia e limites. Esse é o ponto desse vídeo. Para ser como Maria, para sair do cansaço extremo, para sair do burnout, para sair da ansiedade, para sair desse meio desse estresse e viver a plenitude de Deus, porque Deus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é vida em cansaço, não é vida em desgaste, não é uma vida triste, mas é uma vida em abundância. Precisamos renunciar e impor limites. Foi o que Maria fez. Maria renunciou ao trabalho naquele momento e ela impôs os limites. Porque a Bíblia vai dizer que Marta falou assim, olha, em Lucas 10:38 vai dizer assim, ó, Marta está dizendo assim, ó, Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Ou seja, se Maria deixou, é porque em algum momento Maria serviu. Então é saber escolher os momentos em que a gente compra essa guerra. É saber impor limites. Ok, eu te ajudo aqui, mas desse ponto pra cá não tem como eu te ajudar mais. Então vamos falar sobre limites e renúncias? A primeira coisa que eu quero falar é a respeito de renúncia. Nesse caminho, a gente vai precisar renunciar a muita coisa. Paulo vai dizer que a gente está numa corrida e que nessa corrida que estamos, para alcançar o prêmio da salvação, precisamos deixar as coisas que nos deixam pesados e que atrapalham a nossa corrida para trás. Precisamos nos despir daquilo que é pesado. Na nossa vida, na nossa corrida, no nosso objetivo, naquilo que temos como prioridades, vai ser necessário deixar algumas coisas para trás. E isso dói. Eu passei por isso e isso dói. Você vai ter que deixar coisas, lugares, pessoas, talvez ministérios. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, talvez trabalhos. Eu precisei deixar contratos, eu precisei cancelar clientes. Meu faturamento precisou abaixar. Então, se você quer entrar num lugar de renúncia para viver a plenitude de Deus e viver aquilo que você sabe que é viver e é aquilo que vai te trazer alegria, você vai precisar renunciar. E uma das coisas que você vai precisar renunciar, e eu preciso te dizer, são pessoas. Existem pessoas na nossa vida que são como estacas. Eu não sei se você já viu uma estaca, mas numa construção, a estaca ela tá ali para fazer um firmamento por um determinado tempo, até que o concreto se solidifique. Porque depois que o concreto se solidifica, a estaca sai, a estaca já cumpriu a sua função. Então, tem pessoas na nossa vida que são pessoas muito boas, não significa que são pessoas ruins, mas não é mais o momento delas estar com a gente. Essas pessoas talvez sugam de nós, essas pessoas talvez tomam um tempo que não deveria, essas pessoas talvez tiram da gente o tempo que era pra gente estar fazendo outra coisa, ou talvez essas pessoas te levam para um caminho ruim, essas pessoas te dão mau conselhos, não importa. Eu sei que existem pessoas que em algum momento elas precisam sair, são pessoas que são estacas e elas cumpriram na nossa vida aquele lugar que elas precisavam cumprir. E tá tudo bem, e agora elas vão pra vida delas fazer o que elas querem fazer, o que elas precisam fazer, e você vai pra sua. Então, nesse lugar de renúncia, pessoas, lugares, ambientes, propostas não cabem mais. E a segunda coisa que você vai precisar é aprender a impor limites. Gente, eu vou repetir essa palavra. Aprender a impor limites. Limites em tudo. Precisa existir uma barreira de limite em tudo na sua vida. No seu trabalho tem que ter limite. Na sua casa com a sua família tem que ter limite. No seu ministério com a sua igreja tem que ter limite. Em você com o seu corpo tem que ter limite. Precisa existir limites saudáveis se você quiser sair desse lugar que você está nesse momento, tá? Carol, como que eu imponho limites? Entrando dentro da sua casa e aprendendo a demandar. A primeira coisa que você precisa aprender, a primeira regra é demandar. Tem que aprender a pedir ajuda. Tem que olhar e falar, meu Deus do céu, tem uma vasilha e um chão para limpar. Eu só dou conta de fazer um. Amor, limpa o chão enquanto eu lavo a vasilha. É demandar, é falar. Ah, mas eu peço, ele não faz. Pede de novo. Dá um toquinho, amor. Eu te pedi aqui, você não fez, não. Pede de novo. E de novo, e de novo. É um processo. O problema é que a gente tem que entender que sair desse lugar é tão difícil quanto continuar nele. Às vezes, continuar nele e jogar tudo pra gente, no nosso peito, parece ser mais fácil. Mas o caminho é de mal. Deus disse pra gente assim, olha, eu coloquei diante de vocês dois caminhos, o do bem e do mal. Escolham, pois, o bem. Mas se você quiser escolher o mal, é problema seu, né? Deus tá dizendo isso pra gente. Então é a mesma coisa, é a mesma situação. Você tem dois caminhos. Pedir ajuda ou segurar a onda toda sozinha. Carol, pedir ajuda é cansativo? É. Mas segurar a onda toda sozinha também é. E uma hora seu corpo vai te cobrar. Se já não estiver cobrando. Provavelmente, se você tá nesse vídeo, é porque o seu corpo já tá te cobrando. Então, no trabalho, estabelecer limites. Eu fui contratada pra X, então é X. Eu vou fazer o X com excelência, mas é X. Eu presto serviço, eu presto X serviço. Meu contrato fala isso. Eu não vou além. Sabe, a gente entrou numa cultura de
Uber Delivery, de fazer mais do que foi contratado, mais do que o necessário, de uma forma absurda. Tudo bem eu fazer um pouco mais do que foi necessário, mas o meu conselho é: faça o que foi contratado com excelência. Mas se quer fazer um pouco mais, ok, mas faça um pouco mais, sabe? Coloque no papel esse um pouco mais tá tirando quanto de mim. Porque, gente, olha, tem coisas que eu não posso abrir. Penso em abrir uma mentoria onde eu vou poder falar abertamente de coisas, porque aqui na internet, por mais que hoje eu ainda seja uma pessoa anônima, pra pegar um recorte de um vídeo e acabar com a sua vida é muito fácil. Então tem coisas que eu ainda não posso abrir aqui. Mas assim, tem contratos que eu fiz que quando eu coloquei na ponta do lápis a quantidade de horas, aquele contrato tinha que valer pelo menos 10 vezes a mais do que aquela pessoa estava me pagando. E aí, se você deixar, enquanto você deixar, as pessoas vão fazer. Porque tem aquele ditado, não sei se é um ditado, que diz assim: as pessoas só fazem com você aquilo que você permite. E isso é verdade. Dentro da sua empresa, na sua casa, no seu ministério, na sua igreja, na sua vida em geral, as pessoas só fazem com você o que você permite. Então é virar pro cliente e falar: olha, isso não faz parte do nosso escopo. Se você quiser que eu faça isso, é o valor X. Porque aí ou você faz para aquele valor, né, que você vai estar ganhando para fazer isso, ou você pode pagar alguém para poder fazer. No seu trabalho, que é CLT, se o chefe pediu algo além, você fala: olha, beleza, vamos combinar uma hora extra, porque não tá dentro do meu escopo. Ou isso eu não dou conta de fazer, vai além do meu trabalho. Eu já tenho que fazer uma tarefa muito pesada, muito cansada. Então, é impor limites, né? E impor limites dói. E às vezes impor limites fecha portas e tá tudo bem. Se uma porta foi fechada porque está ultrapassando seu limite, que bom que essa porta foi fechada. Hoje você pode encarar isso como um problema, mas é um problema a ser superado, que vai te proporcionar algo melhor no futuro. E se você tá passando por isso, eu tenho certeza que todos os vídeos da série Na Mesa com Mulheres vão te ajudar, porque quando a gente chega nesse lugar de cansaço, existem muitas áreas da nossa vida que são afetadas. Eu vou trazer vários vídeos com vários temas, né? Porque senão um vídeo só ficaria muito extenso, para poder falar de como que isso abrange, né, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho e etc. Então já se inscreve aqui para garantir que você vai receber todos os vídeos da série Na Mesa com Mulheres. O burnout faz com a gente um negócio chamado cegueira. Ele deixa a gente cega, e me desculpa, mas a gente fica meio burra. Por quê? Porque às vezes o negócio tá no nosso nariz, tá na sua frente. Você já viu aquele mesmo que fala assim: por que não diz não? É só dizer não. Já viu? Eu acho que o povo fala assim: por que não bate? É só bater. Mas por que não diz não? É só dizer não. Ou seja, tá na sua frente. Só que o burnout coloca na gente uma cegueira de fato. Parece que você não consegue sair daquela situação. Parece que é impossível. Por exemplo, você precisa cuidar do seu corpo, mas não tem como, porque o meu trabalho tá tomando todas as minhas horas, eu não consigo organizar. Dá pra fazer. E eu vou trazer talvez o próximo vídeo, eu vou trazer de organização. Eu vou ajudar vocês a organizar a agenda de vocês, porque é possível. É muito possível. Hoje eu faço tudo que eu gostaria e ainda me sobra tempo. Todos os dias eu treino, todos os dias eu tenho tempo pra mim, todos os dias eu trabalho, todos os dias eu cuido da minha família, todos os dias eu tenho meu tempo com Deus. E agora eu ainda tô gravando vídeo. E ainda pretendo colocar mais coisas, porque só tem que organizar. Só que quando a gente tá no burnout, problema nosso, veja bem, quando a gente tá no burnout, a gente começa a emendar uma tarefa na outra, emendar uma tarefa na outra, emendar uma tarefa na outra. E aí, na maioria das vezes, a gente tá tão cansada que a gente não consegue fazer nada de forma assertiva, com performance, nada bem. Uma tarefa que outra hora, se você tivesse bem, duraria 20 minutos. No burnout, ela dura 1h30, 2 horas, pra mais. Não é assim? Então, pra encerrar esse vídeo, o que eu quero dizer pra você é que sim, é possível mudar, desde que você renuncie o que precisa ser renunciado. É sentar, colocar no papel o que tá tomando meu tempo e o que eu preciso renunciar. Quais são as pessoas que estão na minha vida agora e que não deveriam mais estar? Quais os limites saudáveis que eu preciso colocar? E aonde eu preciso pedir ajuda? Que Deus te abençoe. Eu quero, antes de encerrar esse vídeo, fazer uma oração. Não é em todos os vídeos que eu vou fazer uma oração, mas nesse vídeo eu quero orar por você, porque eu sei quão cansativo é, quão esgotante é esse lugar. E eu sei o quanto o renovo de Deus é saudável na nossa vida. Então, feche seus olhos, eu quero rapidamente orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor adentre os lares, porque o Senhor não é limitado a lugares, o Senhor não é limitado a espaço. Então eu creio que o Senhor está aqui, mas o Senhor também está lá, e o Senhor também está no futuro, onde essa pessoa está recebendo esse vídeo porque ela precisava receber. Que o Senhor seja, Pai, o descanso, que o Senhor seja o refrigério, que o Senhor seja para essas mulheres um lugar de habitação, porque Jesus vai dizer: venham e aprendam de mim, que sou manso e humilde, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham que eu vos darei alívio e vos darei descanso. E a tua palavra também é a mesma que diz que o Senhor é refrigério, que o Senhor é refúgio, que o Senhor é fortaleza. A tua palavra diz que aquele que habita na sombra do Altíssimo, né, que descansará, na sombra do Onipotente descansará, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Eu profetizo, ó Pai, que essas mulheres colocarão limites saudáveis, que elas renunciarão pessoas,
pessoas, lugares, coisas que não agradam ao Senhor e que não é o propósito do Senhor na vida delas. Que elas, Senhor, possam acordar descansadas, que elas estejam, ó Pai, inteiras para aquilo que elas precisam estar, que quando elas estiverem no trabalho, elas estejam inteiras no trabalho, que quando elas estiverem com a família, elas estejam inteiras na família, e quando elas estiverem com o Senhor, que elas estejam inteiras com o coração quebrado para o Senhor, que o Senhor seja refrigério na vida delas e que o Senhor as guie para esse lugar de descanso e de refúgio em um nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você possa receber esse vídeo como um refrigério, como um sinal do Senhor, que você possa acompanhar toda a série em um nome de Jesus.